Seja bem-vindo mais uma vez ao módulo 2, Emoções, Estresse e Regulação. Hoje vamos falar da unidade 1, Sistema Límbico e Emoções. Ponto número 1. Emoções como funções biológicas. As emoções são processos biológicos complexos que desempenham um papel essencial na sobrevivência e na adaptação do ser humano. Durante muito tempo, as emoções foram vistas como algo negativo, como sinais de fraqueza ou como algo que atrapalha o pensamento racional. Mas a neurociência moderna mostra exatamente o contrário. As emoções são sistemas sofisticados de avaliação do ambiente. Elas ajudam o cérebro a decidir rapidamente o que é perigoso, o que é seguro, o que é importante e o que deve ser evitado. Em outras palavras, as emoções funcionam como um sistema de orientação do comportamento. Cada emoção possui uma função adaptativa específica. O medo protege contra ameaças. A alegria reforça comportamentos positivos. A tristeza favorece reflexão e reorganização interna. A raiva mobiliza energia para a defesa. Essas respostas emocionais são rápidas e muitas vezes acontecem antes mesmo da consciência racional. Quando um estímulo é percebido pelos sentidos, por exemplo, um som alto, uma expressão facial ou uma situação inesperada, essa informação é enviada ao tálamo. O tálamo funciona como uma espécie de central de distribuição sensorial do cérebro. Ele envia a informação para duas regiões, para a amígdala e para o córtex cerebral. A amígdala faz uma avaliação emocional extremamente rápida do estímulo. Ela responde perguntas como: isso é perigoso? Isso é seguro? Isso exige atenção imediata? Essa avaliação ocorre em milissegundos, antes mesmo de você pensar conscientemente sobre a situação. A partir dessa avaliação, o organismo prepara uma resposta fisiológica. Essa resposta envolve dois sistemas principais: o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino. Por exemplo, diante de uma ameaça, ocorre uma liberação de adrenalina e cortisol. A frequência cardíaca aumenta, a respiração se acelera, os músculos se preparam para a ação. Essas mudanças fisiológicas são fundamentais para a sobrevivência. Elas permitem reagir rapidamente a situações de risco. Portanto, as emoções integram cérebro e corpo em um único sistema funcional. As emoções também influenciam a percepção e a atenção. Estímulos emocionalmente relevantes capturam com mais facilidade o foco da nossa atenção. Isso ajuda o cérebro a priorizar aquilo que realmente importa. Outro aspecto importante é a função social das emoções. Elas permitem comunicação não verbal. Por exemplo, expressões faciais, postura corporal e tom de voz. Esses sistemas emocionais ajudam as pessoas a compreender umas às outras. Esse processo facilita a empatia e melhora a comunicação social. A capacidade de reconhecer emoções em outras pessoas é essencial para relações saudáveis. As emoções também estão profundamente ligadas à formação de vínculos afetivos. Elas sustentam as relações familiares, sociais e amorosas. Outro ponto fundamental é a relação entre emoção e aprendizagem. Experiências emocionalmente intensas são mais facilmente lembradas. Isso ocorre porque duas estruturas são ativadas ao mesmo tempo, a amígdala e o hipocampo. Essa ativação conjunta fortalece a consolidação da memória. Por isso, eventos marcantes permanecem vivos na lembrança por muitos anos. As emoções também orientam a tomada de decisões. Mesmo decisões aparentemente racionais são influenciadas por sinais emocionais. Esses sinais são chamados de marcadores somáticos. Eles funcionam como indicadores internos baseados em experiências passadas. Sem emoção, a tomada de decisão se torna limitada e ineficiente. As emoções também influenciam a motivação. Elas impulsionam o comportamento em direção a prazeres e afastamento da dor. Quando as emoções estão equilibradas, o comportamento tende a ser funcional. Quando estão desreguladas, pode gerar sofrimento e prejuízo. A desregulação emocional pode levar a problemas como ansiedade, impulsividade e depressão. Por isso, compreender as emoções é essencial para a saúde mental.
Do ponto de vista neurocientífico, as emoções envolvem múltiplos sistemas, entre eles o sistema límbico, o córtex pré-frontal e o sistema nervoso autônomo. Esses sistemas atuam de forma integrada. O cérebro interpreta, o corpo reage e o comportamento se ajusta. As emoções também são influenciadas pelas experiências de vida e podem ser modificadas ao longo do tempo por meio de neuroplasticidade. Intervenções terapêuticas ajudam a regular emoções disfuncionais. Técnicas como reestruturação cognitiva, regulação corporal e práticas de atenção plena. Tudo isso mostra que as emoções podem ser compreendidas e gerenciadas. Portanto, as emoções são funções biológicas essenciais. Elas integram cérebro, corpo e comportamento em um sistema adaptativo. Sem emoções, o ser humano não conseguiria sobreviver nem se relacionar. Compreender as emoções é compreender a base da vida humana e da saúde mental. Ponto número 2. Estruturas do sistema límbico. Agora vamos compreender o sistema límbico. O sistema límbico é um conjunto de estruturas cerebrais responsáveis por processamento emocional, motivação, memória afetiva e formação de vínculos sociais. Ele pode ser entendido como um núcleo emocional do cérebro. Esse sistema integra diversas regiões que trabalham de forma coordenada e conecta emoções com respostas fisiológicas e comportamentais. Entre as principais estruturas do sistema límbico estão a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo e o giro do cíngulo, além de conexões com o tálamo e o córtex pré-frontal. Cada uma dessas estruturas possui funções específicas, mas todas funcionam de forma interdependente. A amígdala é uma das estruturas mais importantes desse sistema. Ela atua como um detector de ameaça e relevância emocional. Ela avalia rapidamente os estímulos do ambiente, classificando-os como seguros, neutros ou perigosos. Quando a amígdala identifica perigo, ela ativa respostas de defesa. Entre elas, aumento da frequência cardíaca, liberação de adrenalina e estado de alerta. O hipocampo, por outro lado, está relacionado à memória e ao contexto emocional. Ele associa experiências a tempo, lugar e circunstâncias. Isso permite aprender com as experiências passadas e evitar situações semelhantes de risco. O hipocampo também participa da memória de longo prazo. Ele trabalha em conjunto com a amígdala para registrar memórias emocionais. Outra estrutura fundamental é o hipotálamo. Ele transforma emoções em respostas fisiológicas. Ele regula funções como temperatura corporal, fome, sede e comportamento sexual. Além disso, o hipotálamo controla a liberação hormonal através da hipófise. Ele também participa da resposta ao estresse por meio do eixo HPA. Esse eixo regula a liberação do cortisol e ajuda o organismo a se adaptar ao estresse. O giro do cíngulo integra emoção e cognição. Ele participa da empatia, da tomada de decisão e da avaliação de conflitos internos. O córtex pré-frontal atua como regulador das emoções e ele modula a atividade da amígdala e permite respostas mais equilibradas. Essa interação é essencial para o autocontrole emocional. Quando o sistema límbico está equilibrado, favorece bem-estar emocional, vínculos saudáveis e motivação. Mas quando está desregulado, podem surgir problemas como ansiedade, medo excessivo, apatia e depressão. Experiências traumáticas, por exemplo, podem deixar a amígdala hiperativa. Isso mantém o indivíduo em um estado constante de alerta. Felizmente, a neuroplasticidade permite modificar a atividade dessas estruturas. Técnicas como respiração consciente, mindfulness e reestruturação cognitiva ajudam a regular esse sistema. Compreender o sistema límbico é compreender a base biológica das emoções humanas. Ponto 3. Emoção e comportamento. O comportamento humano é profundamente influenciado pelas emoções. Embora muitas vezes se pense que agimos de forma racional, a neurociência mostra que a emoção está presente em praticamente todas as decisões. As emoções funcionam como motores de comportamento. Elas indicam o que deve ser buscado, evitado ou modificado. Quando uma emoção é ativada,
surge uma tendência de ação automática. Por exemplo, o medo leva à fuga, a raiva leva à defesa, a alegria leva à aproximação e a tristeza leva ao recolhimento. Essas respostas são mediadas principalmente pela amígdala. Ela identifica a relevância emocional do estímulo e ativa o corpo para a ação. Ao mesmo tempo, o hipotálamo desencadeia respostas fisiológicas. O corpo se prepara para agir antes mesmo da consciência plena. No entanto, nem todas as respostas emocionais são adequadas ao contexto atual. Experiências passadas podem influenciar reações presentes. Por isso, a regulação emocional é fundamental. O córtex pré-frontal exerce um papel central nesse processo. Ele permite avaliar a situação, considerar consequências e escolher a melhor resposta. Quando esse equilíbrio entre emoção e razão funcionam bem, o indivíduo age com assertividade. Mas quando há falhas nessa regulação, surgem comportamentos impulsivos. Esses comportamentos podem ser agressivos, desorganizados, inadequados. Situações de estresse, fadiga ou ansiedade também prejudicam esse equilíbrio. Isso aumenta a probabilidade de reações emocionais intensas. As emoções também influenciam motivação e persistência. Elas determinam o nível de energia que colocamos em uma tarefa. Emoções positivas favorecem a aproximação e continuidade. Emoções negativas podem levar à evitação ou desistência. Outro fator importante é o contexto social. As emoções são moduladas por normas culturais e experiências de vida. Por meio da neuroplasticidade, o cérebro pode modificar padrões emocionais e comportamentais. Isso permite desenvolver respostas mais equilibradas. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, utiliza esse princípio. Ela ajuda a identificar pensamentos, emoções e comportamentos disfuncionais e substituí-los por padrões mais adaptativos. Uma habilidade essencial nesse processo é a consciência emocional. Ela permite reconhecer o que estamos sentindo antes de agir. Essa pequena pausa entre emoção e ação é fundamental para o autocontrole. Práticas como mindfulness ajudam a desenvolver essa habilidade. Elas aumentam a percepção interna e reduzem reações automáticas. A inteligência emocional envolve reconhecer, compreender e regular emoções. Pessoas com maior inteligência emocional apresentam melhores reações sociais, melhor desempenho profissional e maior bem-estar. Portanto, emoção e comportamento são inseparáveis. O comportamento humano é resultado da interação entre emoção, cognição e contexto. Compreender essa interação é essencial para a saúde mental e para o desenvolvimento humano. Bem, estamos terminando a unidade 1 do módulo 2.